Meus queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo nesta manhã trazer uma pequena reflexão aqui da palavra de Deus, para que nós podemos dizer assim, alimentando-se dessa palavra, que é muito importante, que nos dá vida e dá com abundância. E eu quero falar nesta manhã sobre a graça de Deus. E eu desejo ler alguns versículos da palavra do Senhor, para termos aqui como um ponto de partida. E eu desejo ler com os irmãos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, segundo aos Coríntios. Então eu desejo ler para nós termos aqui um ponto de partida. Vamos lá? Capítulo 12, versículo, eu quero ler a partir do 7, na linguagem aqui é NVI. Está escrito assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para mim atormentar. Na outra versão diz bofetear. Versículo 8: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Versículo 9: mas ele me disse: minha graça é suficiente. Nessa versão aqui, ou minha graça te basta. Meus irmãos, o texto em que lemos, alguns versículos desse texto, do capítulo 12 de 2 Coríntios, sabemos que o apóstolo Paulo retrata acerca de si mesmo, mas que ele recusa, logo nos primeiros versículos do capítulo 12, mencionar o seu nome, ou falar de si mesmo ali, que ele vai usar uma expressão: eu conheço um homem, não sei se no espírito, não sei se na carne, foi arrebatado até o terceiro céu. Não é? E ele vai dizer, dando sequência, ele vai dizer assim, novamente, ele vai usar as mesmas expressões: conheço um homem, não sei se no espírito, não sei se na carne, Deus o sabe. Foi arrebatado até o paraíso. Ele retrata agora que o terceiro céu trata especificamente do paraíso, onde ele vai dizer que foi levado. E observamos que ele disse que viu coisas inefáveis que aos homens não era lícito contar. Observe que Paulo foi levado, como ele mesmo diz, foi arrebatado, mas ele se limita em dizer se ele foi em espírito, em alma e corpo, ou se foi somente em espírito. Ele diz: Deus é quem sabe disso. Só sabe que ele foi lá, mas ele mesmo não tem o conhecimento real se ele foi em espírito ou se ele foi em espírito, alma e corpo. O certo é que ele disse que viu coisas maravilhosas, viu coisas grandes, viu coisas tremendas, que ele disse Deus o mostrou. Agora é interessante que Deus disse assim, pediu um segredo a Paulo, disse para ele: não conte aos homens. Não é? Diferente do apóstolo João, que João viu as revelações do Apocalipse, e Deus disse: escreve. Não é? Deus já manda João escrever e relatar. Agora não me pergunte o porquê Deus não permitiu Paulo relatar. Não é? Eu não sei. Eu só sei que o apóstolo Paulo disse para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, fosse-me concedido um espinho na carne. Olha só, foi-me concedido um espinho na carne. E esse espinho na carne, ele retrata ele como uma opressão maligna. Paulo retrata-se como uma opressão maligna, como uma investida satânica. É isso que ele diz. Que ele diz assim, era um servo de Satanás. Mas não se trata especificamente de alguém esbofeteando Paulo. Isso é muito importante. Isso ele está retratando, não é, como se fosse uma opressão maligna sobre a vida dele. Isso para que eu não me exaltasse. Interessante.
Eu quero só pontuar aqui, irmãos, e dizer, nós como seres humanos, muitas das vezes, recebemos uma graça de Deus, já que estamos tratando da graça, porque tudo é de graça. A graça de Deus para pregar, a graça de Deus para evangelizar, a graça de Deus para orar, tudo isso nós precisamos de graça. Graça para ensinar, não é? Graça para ler a Bíblia, graça para estudar. Então tudo nós precisamos de graça. Mas vamos voltar. Aí recebemos uma revelação de Deus, ou somos agraciados por Deus com dons espirituais, vamos dizer assim. Às vezes tem gente que abusa disso, acha que ele é o dono do pedaço, que ele está no poder, não é? Hoje nós presenciamos muito isso. Acha que é superior a todo mundo agora, não é? Acha que é superior a todo mundo. E o apóstolo Paulo, não é? Eu vejo Deus trazendo algo para nós por meio do apóstolo Paulo para nos ensinar. E ele diz assim, para que eu não me exaltasse, veja, para que eu não me exaltasse, veio sobre mim um espinho na carne. Como eu repito, ele trata como uma opressão maligna. Mas Deus o permitiu. Para quê? Para que ele não saísse do estribos, podemos dizer, né? Interessante. E ele diz, interessante também, que ele diz assim, eu orei por 3 vezes. Paulo orou por 3 vezes. Não me pergunte quanto tempo Paulo orou, né? Acho 3 vezes. Eu sei que por 3 vezes ele clamou ao Senhor. Tirou, quem sabe, períodos de orações, dizendo, Deus tem misericórdia, Deus tira de mim. E ele disse que Jesus responde a ele dizendo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza humana. Então, fechando o leque aqui, o que é que Jesus vai falar para Paulo? Ele diz assim, olha, você não precisa nada mais e nada menos do que a minha graça. É disso que você precisa. Então, a graça de Deus, ela precisa estar em nossa vida. Um homem sem a graça de Deus é um homem desprovido dos benefícios divinos, podemos dizer, usar essa expressão. É um homem desprovido dos benefícios divinos. Porque a graça é um benefício divino de Deus para nós. Porque quando nós tratamos da graça, ou falamos de graça, se trata, mesmo que ela se trate podemos dizer, de vários sentidos, quando no seu sentido bíblico tem vários aspectos da graça. A graça, ela é um favor imerecível. Quer dizer, um favor de alguém superior. É uma bondade de alguém superior àquela pessoa que recebeu aquele benefício. Quer dizer, uma pessoa que não era merecedor de receber tal benefício, mas foi beneficiado, aí usamos a expressão agraciado, sem merecer. Deus, né, por meio de Jesus Cristo, nos agraciou e deu e derramou sobre nós a sua graça. Então, a graça, ela é citada só no Antigo Testamento, essa expressão graça, mais de 100 vezes. No Novo Testamento, mais de 200 vezes. Não é? Além disso, ocorre dezenas de vezes mediante a palavra sinônima, como amor divino, misericórdia e bondade. Tudo isso está relacionado à graça. Então, sinônimo. Quando você lê na Bíblia o amor divino, isso é sinônimo da graça de Deus, é o amor de Deus. Por exemplo, graça por graça. Olha, isso é interessante. Por que graça por graça? E eu vou ler um versículo junto com os irmãos, quando se trata da graça por graça. Isso está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. O capítulo 1, versículo 16, ainda repito para os irmãos, na versão NVI está escrito assim: todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Observe isso aqui, graça sobre graça. Isso quer dizer que Deus não foi ou não é obrigado a nos salvar. Coisa interessante. Graça por graça. Deus não é obrigado a nos salvar. Deus nos salvou por meio do seu amor.
né? É somente o profundo e o íntimo amor de Deus que o constrange a providenciar a salvação, providenciar a salvação e até o convencer o homem a aceitá-lo. Isso é interessante. Deus, com o seu grande amor, né? Isso quer dizer, Deus não é obrigado a nos salvar. Deus se compadeceu de nós. Isso é a realidade, né? Se compadeceu do pecador miserável. Todos pecaram, Romanos 3:23, destituídos estão da glória de Deus. O apóstolo João está explicando que a graça recebida é baseada somente na graça e mais nada. Quer dizer, repetindo, somente no amor de Deus. Com seu muito amor, com que nos amou, como disse Efésio, lá em Efésios capítulo 2. Né? Ele diz lá, a partir do versículo 1, ele vai dizer que andávamos nós mortos em pecado, em ofensa, não é? Andava depravadamente, podemos dizer assim. Deus, com seu muito amor, com que nos amou, somos salvos. Somos salvos pela graça de Deus, que deu seu Filho, não é? João 3,16, que amou o mundo de tal maneira, olha só, que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe outro ponto importante aqui, falando sobre a graça comum. O que é a graça comum de Deus? A graça comum de Deus está relacionada aos bens materiais, às bênçãos materiais. Olha que coisa interessante, né? Aos bens materiais. Eu vou ler um versículo na Bíblia para nós ter uma noção melhor do que estamos falando. Mateus capítulo de número 5, versículo 45. Para que vos vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste. Porque ele fez nascer o sol sobre maus e bons, e vir a chuva sobre justos e injustos. Olha que coisa tremenda. Isso fala da graça comum de Deus. A graça comum de Deus não é uma graça salvadora. É Deus demonstrando que Ele é um Deus misericordioso, bondoso, né, e amoroso para conosco. Que mesmo o homem, sendo mau, recebe as bênçãos de Deus. É beneficiado pela bondade e misericórdia de Deus, né, vinda ou derramada sobre a terra. Veja que o homem é mau muitas das vezes. Veja que o homem incrédulo não quer nada com Deus, mas é favorecido pela graça de Deus, é chamado graça comum. Não é? Deus manda chuva para o justo e o injusto. Veja que o homem às vezes nem agradece a Deus pelo que Deus faz, pelo que Deus derrama sobre a vida dele. Então isso é a graça de Deus. Eu sempre digo assim na igreja, irmãos, até o ar que respiramos é a graça de Deus sobre nós, devemos ser gratos a Deus. Levanta pela manhã, agradece a Deus. Vai dormir, agradece a Deus. Tudo é motivo de agradecer a Deus. Então, por isso que a Bíblia diz, em tudo dai graça. Por quê? Porque em tudo é motivo de darmos graça a Deus. Se estamos de pé, a graça de Deus. Se estamos com saúde, é a graça de Deus. Então, isso é muito importante. Nós dependemos dessa graça. Nós vivemos pela graça, melhor dizemos assim. Estamos de pé pela graça. Estamos alimentados pela graça. Temos saúde pela graça. Deu a entender? Graça comum. Agora, tem uma outra graça aqui. Graça especial. Graça especial. Mas antes de eu chegar nessa graça especial, eu quero ler outros versículos junto com os irmãos. Isso está em Romanos, capítulo 2, versículo de número 4. Ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Meus queridos irmãos, voltando ao assunto, aquilo que eu estava falando para os irmãos, ser grato a Deus, né? Tem gente que despreza as riquezas da sua bondade. Deus é riquíssimo em bondade, podemos entender aqui em Romanos 2 e 4. Tem gente que despreza a bondade de Deus.
não é grato pelo que Deus faz. Não é que diz assim, ou despreza a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Deus é tão bondoso, misericordioso, que ele se revela ao homem, dizendo para o homem, dando uma chance para o homem. Não é? Deus derramando graça sobre eles, falando da graça comum, dizendo para o homem que somente ele é quem faz tudo por nós, que somente ele é quem está no controle, que não existe um outro Deus além dele, que somente ele é quem tem o poder de salvar o homem. Mesmo assim o homem o rejeita. A longanimidade de Deus. É por isso que depois vai ter o juízo final, né? O trono branco, que falamos nas lições do primeiro trimestre. Muito interessante isso aqui. Mas vamos adiantar. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo. Olha só, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Entendeu? Olha que Deus é tão bondoso e misericordioso, como falando da graça de Deus comum. Deus derrama sobre os homens assim, porque os atributos invisíveis de Deus, porque existe tributo invisíveis e tributo visíveis de Deus. Isso trata de atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis de Deus. Quais são os atributos comunicáveis de Deus? São aqueles que ele compartilha conosco. Os atributos divinos sendo compartilhados entre os homens. Deus, podemos dizer assim, Deus, um Deus todo-poderoso, um Deus às vezes invisível, mas se revela por meio dos seus atributos, né, divinos no nosso. Então, revelando por meio da natureza, por meio, podemos dizer assim, dos dons espirituais, por meio da sua palavra escrita. Isso é atributos divinos de Deus. Né? Agora tem coisas que Deus não revela aos homens. Aí Deus revelou aos homens, Deus por meio dos seus atributos. Os homens, como se diz assim, não há desculpa, porque serão indesculpáveis, não é escrito? Não há desculpa para dizer que não conheceu Deus, que não teve conhecimento algum acerca de Deus, do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, que fez o homem, né? E que deu a oportunidade de salvação a eles. O homem o rejeitou. Não é? Então é interessante, isso é o atributo comum, Deus revelando aos homens, beneficiando aos homens, mesmo sem merecimento algum. Né? Deus derramando a sua graça, Deus beneficiando os homens, sem merecimento algum. A graça especial, a graça comum, concede a cada homem a capacidade de buscar a Cristo. Olha só, quer dizer, falamos, Deus se revelou por meio dos seus atributos divinos aos homens e dá a oportunidade deles buscar a Cristo. Quer dizer, eles teve conhecimento de Cristo por meio dos seus atributos. À medida que responde afirmativamente à graça que o atraiu a Deus, o homem é beneficiado por uma graça especial. Olha só que coisa interessante. Quando o homem responde por meio da graça comum, quer dizer, e ele reconhece as maravilhas de Deus, reconhece que Cristo é o Salvador do mundo e recorre a Deus para ser salvo, ele agora passa a ser beneficiado por uma graça especial que o ajuda a chegar cada vez mais perto dele. Olha só, ajuda a chegar cada vez mais perto dele. É certo dizer que nenhuma pessoa pode vir ao Pai sem este poder adicional, esta graça especial, podemos dizer, que vence a escravidão decorrente da sua natureza humana depravada.
Glória a Jesus. Jesus é maravilhoso, irmãos. Nós não merecemos nada, não é? Vim morrer por nós. Eu fico observando, irmão, às vezes o homem negligencia tantas coisas de Deus, é ingrato a Deus. Pare para refletir. Né? João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Deus, podemos dizer assim, Ele, como eu já falei anteriormente, Deus se revela. Como disse Jesus em Mateus 11:28, vinde a mim, todos, veja, sem exceção, todos, cansado, oprimido, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Jesus está dizendo assim, vocês têm um fardo pesado nos ombros, vocês estão sobrecarregados, vocês estão oprimidos pelo pecado. É isso? Estão oprimidos. Uma vida depravada, podemos dizer assim, o homem leva uma vida depravada por causa do pecado. Mas ele diz assim, eu mudo de vida, eu transformo vocês em uma nova criatura pela graça. Então a bondade de Deus nos atrai a Ele. Né? Nos atrai a Ele. Glória seja dada o nome do Senhor. Ao aproximar-se de Deus, o homem recebe mais graça que o encoraja e o incentiva a aceitar a salvação. Quando o homem aproxima de Deus, podemos dizer assim, reconhece a soberania de Deus. Leva ele agora a aceitar Cristo como Salvador da sua alma. Né? Leva o homem, ou encoraja, melhor dizendo, encoraja o homem a aceitar a Jesus Cristo. Esse não há outro caminho, somente esse. Somente este caminho que há. Aí o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 18, ele vai dizer assim, antes crescei na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí nós crescemos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma experiência, veja só, enquanto o homem continua a responder afirmativamente à graça de Deus, esta será o agente pelo qual ele receberá a justificação. Então, ele receberá a justificação pela graça de Deus, não por merecimento próprio. Né? Pela graça de Deus, a regeneração, a santificação e a segurança em Deus. A segurança em Deus. A quantidade de graça que o homem recebe depende totalmente da sua própria decisão e não do interesse ou da vontade de Deus, que já é manifesta. Por esta razão, o apóstolo Pedro nos admoesta. Entendeu o que eu li? Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer graça de Deus para pregar? Vou usar essa expressão aqui. Não é? Busque. É isso que ele está nos ensinando aqui. Busque. Vai ao encontro dela. Não é? Quer receber mais de Deus? Eu sempre costumo dizer, irmão, sem a graça de Deus, nós não temos capacidade de fazer, porque somos capacitados por Ele, de fazer as coisas de Deus como deve ser feita. Então, fazer a obra de Deus sem a graça de Deus, né, eu poderia citar vários versículos aqui, eu até fiz um esboço falando sobre a graça para pregar, graça para trabalhar para Deus, porque trabalhamos o Deus cheios da graça. Todo mundo que vai trabalhar para Deus sem a graça de Deus, né, sem essa graça, melhor dizendo, ele trabalha insatisfeito, trabalha muitas das vezes por obrigação. Nós não fazemos a obra de Deus por obrigação, fazemos por amor, pela graça de Deus. Então, quer graça para evangelizar, podemos dizer essa expressão, vamos buscar a graça de Deus. Vamos buscar a graça de Deus, às vezes, para orar, porque perdemos tempos e não tiramos tempos em oração. Falta de graça, graça para orar, graça para consagrar a vida, jejuar, muitas das vezes. Graça para
a cada dia ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Precisamos de graça. Sem graça de Deus, nós chegamos ali, lê 2 versículos, lê um texto e deixa por isso mesmo. A Bíblia precisamos de graça para ler, para o entender, o compreender. Dizer para Deus, Deus ilumina a minha mente, me dá o discernimento da palavra, me orienta, me dá uma direção. E estudar a Bíblia de forma que deve ser estudada. Não é pedindo a graça da interpretação. Amém? Que Deus possa lhe abençoar e lhe encher da sua graça. Fica todos com Deus.